10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. igreja Que não fecha. igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Deus me escolheu. A esperança de salvação está na cruz do Rei Jesus. Por sua graça encontro paz e ao perder vida
graça e paz, irmãos. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar nesse dia. Amém? Vou ler para os irmãos um versículo da palavra de Deus que está em Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem a sua voz, em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual o noivo que sai do seu tálamo, e se alegra como o herói a correr por seus caminhos. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em o guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos, também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grandes transgressões. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração nesse dia. Oremos. Seu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo e bendito nome. Tu és o nosso Deus, Senhor, tu és a nossa rocha. Tu és, seu Deus, o nosso seguro, Senhor. Nós acabamos de ler agora que Tu és o Deus Criador, Senhor, de todas as coisas, Pai, sabedor de todas as coisas. Ó, Senhor Deus, Tu és, Senhor Deus, o Deus que olha e contempla, seu querido, a Tua criação. E nós somos a Tua criação, cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha visitar cada servo do Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse dia, abençoando e guardando cada vida, Senhor. Abençoa, Pai, os teus servos, ó Pai amado, que estão a campos missionários. Abençoa, Senhor Jesus querido, missões, Senhor Jesus. Abençoa, Pai amado, em nome do teu Filho Santo, Senhor. Ah, Pai, nós sabemos, ó Pai, que vivemos momentos muito difíceis para a humanidade, Pai. Pessoas queridas, Pai, têm ficado enfermas, Pai. Muitos têm morrido, Senhor querido. Mas nós sabemos que tudo está em Tuas mãos, Senhor Deus. O Senhor cuida, Senhor, de cada um de nós. O Senhor sabe, Senhor Deus, cada desígnio, Senhor Jesus, de cada vida, Pai. O Senhor sabe, Senhor, dessa enfermidade, antes mesmo dela ter vindo. Ó, Senhor, por isso nós estamos diante do Senhor, neste dia, cada um de nós. Clamamos que o Senhor venha proteger nossas famílias, nossos filhos, nossos queridos. Proteger nossa igreja, Pai. Proteger, Senhor querido, todos aqueles que amamos, Pai amado, desse mal, Senhor querido. Nós te pedimos, e não só, Senhor, de ficar doente, mas proteger do desemprego, Pai amado, da depressão, Pai amado, da angústia, Pai, que são dos corações, porque às vezes, Pai Santo, Pai querido, a gente fica preocupado com esse mundo, com as dificuldades, com as necessidades, e, Senhor, nós ficamos tristes e abatidos, Pai, depressivos, Pai. Mas que possamos entregar nossa esperança no Senhor, porque o Senhor, Deus querido, cuida de todas as coisas, Pai. A Tua palavra diz que o Senhor cuida da erva do campo e não vai cuidar de nós, Pai Santo. Ah, Senhor querido, o Senhor é o Deus poderoso, Pai. A Tua palavra diz que nós devemos entregar toda a nossa ansiedade ao Senhor, que o Senhor cuidará de nós, Pai amado. Então venha olhar para cada servo do Senhor, Pai, nesse dia, sustentando com a Tua mão, com o Teu poder, Pai amado, e que a palavra que ele vem ouvir, venha, Senhor Deus, frutificar no seu coração, Pai Santo, Pai amado.
que ele possa ouvir as pregações, Pai, e essa pregação possa entrar no seu coração, Pai, e fazer guarida, Pai, e ele possa meditar nela, Pai, que ele não possa ser como aquele ouvinte que diz lá em Tiago, que olha no espelho e depois não se lembra mais do que viu, Pai, mas que ele possa pegar a tua palavra, ele possa ler junto com o pastor a palavra que está sendo pregada, que ele possa meditar, que ele possa se esquecer do mundo à sua volta, deixar aquele momento para ele, única e exclusivamente, o teu Espírito Santo falar no coração dele, Pai. Nós te pedimos, Pai, ajuda cada servo do Senhor neste dia, sustenta com a tua mão, sustenta com o teu poder, com a tua destra poderosa, Pai. Nós te pedimos, Pai, para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Quero ouvir, Jesus, a tua voz. Quero viver a vitória da cruz. Posso sonhar e poder acreditar que suas promessas vão se realizar. Para onde eu irei sem teu amor? Como posso me esconder na tua graça? Se quando falas tudo em volta se faz vivo. És o Deus de tudo e de tudo és Senhor. Jesus, tu és o meu tudo, o meu farol, o meu rumo. Mesmo quando tudo falhar e dentro de mim não me encontrar, és fiel, eu sei que vou chegar. Jesus, tu és o meu tudo.
falhar e dentro de mim não encontrar. Tua luz eu sei vai me guiar, vai me guiar, vai me guiar. Graça e paz a todos os irmãos, louvado seja Deus, porque através desse canal nós podemos compartilhar da palavra de Deus. Desta feita nós queremos estar meditando no seguinte tema: planícies e montanhas. Planícies e montanhas. Quero ler para os irmãos dois textos bíblicos. O primeiro está em Mateus capítulo 5, versículo 1, e o segundo em Lucas 6, versículo 17. Diz assim o texto da palavra: vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Lucas 6, 17. E Jesus, descendo com eles, parou num lugar plano, onde havia não só grande número de seus discípulos, mas também grande multidão do povo, de toda a Judéia e Jerusalém, do litoral, de Sidom, de Tiro, e tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. Um texto nos dá conta de Jesus subindo a montanha. No outro texto, logo após ele descer da montanha, diz que ele se reuniu e parou num lugar plano, numa planície. Daí então o título deste sermão: planícies e montanhas. Queremos dar boas-vindas àqueles que estão se achegando, estão aí compartilhando conosco deste culto. Lembrando aos irmãos que este culto é um culto gravado, é uma mensagem gravada, feita durante a semana e somente é postado no domingo, no horário do culto, às 18h30. De forma que não só os irmãos estão compartilhando do culto, mas também o pastor que gravou essa mensagem também está compartilhando junto com os irmãos. E a novidade é, a partir do próximo domingo, os cultos serão online. Aquilo que os entendidos, chamam de live. Os cultos serão ao vivo e serão transmitidos diretamente do templo da Igreja Batista Bela Vista. Por quê? Porque no dia 4 de outubro, nós estaremos reabrindo as portas do templo para cultuarmos a Deus ali, junto com alguns irmãos, porque a igreja foi selecionado 2 grupos. No dia 4 de outubro será o primeiro grupo, que já foi devidamente notificado, avisado. No segundo culto, irá o segundo grupo. E assim por diante. Um grupo vai num culto, outro grupo vai no outro. Até lá então, estamos aí aguardando esse momento. Deus abençoe. Voltando ao texto, a impressão que os dois textos nos passam, tanto Mateus como Lucas, é que Jesus, vendo a multidão, sobe a um monte para ficar apenas com os discípulos, que não eram poucos, ou pelo menos se afastar de todo o povo,
como se fosse uma espécie de uma triagem. Jesus se retira para o monte e leva consigo discípulos. Em Lucas, ele faz exatamente o contrário. Ele desce do monte com aqueles discípulos que fizeram parte da sua triagem para pregar às multidões que o esperavam. Aliás, Lucas deixa isso bem claro, onde havia não só grande número de discípulos, mas também grande multidão do povo, diz o texto, e que vinham para receber a cura de suas doenças. No site mundoeducação.ol.br define que geograficamente planície é uma categoria de relevo relativamente recente que se localiza em regiões de baixas altitudes, geralmente próximas ao nível do mar. Suas superfícies são pouco acidentadas e normalmente planas. Forma-se pelo acúmulo de sedimentos provenientes de áreas mais altas que a rodeiam. Isso é uma planície, um lugar que geralmente fica a nível do mar. Já montanhas, segundo o mesmo portal, são formas de relevo que se caracterizam por suas elevadas altitudes, quando comparadas a outros tipos de superfícies, sendo então consideradas os pontos mais altos do planeta. Possuem encostas íngremes, paisagens acidentadas e normalmente apresentam vales profundos, localizando-se geralmente em áreas de intensa atividade tectônica e vulcânica. Montanha, pontos mais altos. Então aí está a definição geográfica de planície: lugares baixos a nível do mar. Montanhas, lugares altos. Quando eu dei esse título a este sermão, a minha inspiração baseou-se num devocional bíblico que eu e a minha esposa meditamos no dia 21 de setembro, logo na parte da manhã, onde o título do devocional era Montanhas e Planícies. E ali o autor, até então desconhecido, procurou discorrer sobre a nossa vida, o desfrutar de nossa vida, e que a vida da terra é tão cheia de desafios, obstáculos, dificuldades, e que vivemos num mundo com esse sistema de montanhas e planícies, e que nossas lembranças das planícies nos dão força para subir mais uma montanha. E com isso o autor procurou nos motivar e não desistir, embora vivamos às vezes no plano baixo, nas dificuldades, mas ao mesmo tempo somos desafiados a confiar em Deus e subir num plano novo, um plano alto, para vencer as dificuldades. Amados, quando eu observo tanto o texto de Mateus 5, versículo 1, como Lucas 6, 17, onde nos reporta tanto a planícies como a montanhas, eu vejo que é notória a diferença entre ambos. Por quê? Porque a subida à montanha representa a nossa busca ao Senhor, representa a nossa confiança que está no alto, a nossa aspiração de encontrar o poderoso Deus. As montanhas são um lugar de encontro com Deus, lugar de oração, fazendo-nos lembrar de Moisés na subida do Monte Sinai para receber a lei do próprio Deus.
Por outro lado, quando o texto de Lucas 6,17 fala de lugares mais baixos, as planícies, por sua vez, simbolizam a realidade do nosso mundo presente. Representam a nossa vida com erros, com acertos, e o mundo onde acontecem muitos dramas dos seres humanos, e onde Jesus teve que descer para trazer o que não podiam subir. Jesus desceu a montanha para trazer à população, à multidão, aquilo que eles não podiam conseguir. Ele desceu a montanha para regiões das planícies para trazer ao coração do povo aquilo que o povo não consegue com esforço próprio, com esforço humano. Jesus pode muito bem oferecer. A descida à planície representa a descida do próprio Deus ao reino do homem, mostrando ao povo a sua humanidade, mostrando sobretudo a nossa real necessidade de salvação, de perdão, de paz, de arrependimento e de transformação. Amados, neste sermão, o Espírito Santo me ensina que Deus, o nosso Deus, não é apenas Deus das montanhas, mas é Deus das planícies, assim como é Deus dos vales, Deus dos desertos. Sabe por quê? Porque tudo, seja montanha, seja planície, seja vale, sejam desertos, tudo passou pela sua mão criadora. Aleluias, glória a Deus. Uma das principais afirmações da Bíblia é que Deus criou todas as coisas. A criação revela a glória de Deus. Salmo 19, versículo 1. A criação revela o poder de Deus. Jeremias 10, versículo 12, revela também a inteligência, a sabedoria de Deus. Provérbio 3:19. O Senhor é o Criador de todas as coisas. Jeremias 10:19. Quando afirmamos que Deus criou tudo o que existe, estamos expressando a nossa fé, a nossa confiança nele. Como diz a Bíblia, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se não vê foi feito do que é visível. Hebreus 11, versículo 3. Amados, no Antigo Testamento não existe uma palavra hebraica para o universo. É criação, criação de Deus. Os hebreus usavam a expressão céus e terra para se referir à totalidade da criação das coisas. Assim, podemos ver no Salmo 121, versículo 2. Já no Novo Testamento, ao se referir ao mundo criado, os gregos empregavam os termos aion para mundo, universo, e cosmos também para mundo e para universo. Amados, no Antigo Testamento, os inimigos do povo de Deus cometeram um sério erro de cálculo. Os inimigos do povo de Deus, que guerreavam contra o povo de Deus, cometeram um sério erro de cálculo. Depois de terem perdido a batalha contra os israelitas, os conselheiros do rei da Síria disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas se lutarmos com eles na planície, com certeza seremos mais fortes do que eles. 1 Reis 20, 23. Aí está o grande equívoco desses inimigos.
Eles estavam considerando que Israel só tinha vencido porque a batalha foi realizada sob o monte. E Deus, segundo os inimigos assírios, é o Deus dos montes. Mas se a batalha fosse travada num lugar plano, nas planícies, eles sairiam vitoriosos, porque acreditavam eles que Deus não era Deus das planícies. Podemos então entender que os sírios tinham uma ideia de que Deus é um Deus territorial. Um Deus territorial. O que é? É um Deus que é restrito à sua habilidade de defender o seu povo. Um Deus com restrição. Na mente deles, Deus era somente Deus dos montes. 1 Reis 20, versículo 23. Eles pensaram que Deus era apenas um Deus territorial. Mas Deus quer que saibamos que Ele é Deus dos montes, das planícies, dos vales, dos desertos. E esse Deus que cremos ser Deus de todo o universo é que governa as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Falando figuradamente, as montanhas representam os pontos altos nas nossas vidas, as experiências nos montes, os momentos em que nos sentimos como se estivesse no topo. Certamente para nós que lemos a Bíblia e temos o registro da Bíblia de vários feitos que se deram nos montes, conseguimos entender por que aqueles sírios tiveram essa ideia pequena, essa ideia minúscula, que Deus era somente Deus dos montes. Por quê? Deus se revelou a Abraão como Jeová Jiré, o Deus que tudo provê no monte Moriá. Deus deu a lei a Moisés no monte Sinai. Deus falou a Elias em uma voz mansa e delicada no monte Horebe. O mesmo na vida de Jesus, a vitória sobre as maiores tentações ocorreram sobre uma montanha. Por exemplo, o Monte da Transfiguração. As montanhas sempre foram usadas por Deus nos tempos da sua revelação, da sua visitação, quando a sua glória foi revelada de uma forma especial. Então esses marcos em nossas vidas, registrados na Bíblia, são acontecimentos, experiências que nos fortalecem a cada dia. Falamos em buscar a Deus no monte. Isso nos fortalece. As montanhas foram usadas por Deus no tempo de sua visitação, de sua revelação. Mas nosso Deus não é territorial. Não podemos ter aquela mesma mente dos assírios, uma mente pequena, restringindo Deus, como se ele só pudesse exercer o poder dele sobre o monte, quando só poderíamos orar se estivéssemos no monte. Isso é ter uma mente pequena, a mesma mente que tiveram os sírios em relação à derrota que eles tiveram na guerra contra Israel. Deus é Deus de planícies. Jesus estava no monte com os seus discípulos, desceu ao lugar plano para receber toda a multidão que vinha buscar a cura de suas doenças. Lucas 6,17, Jesus no lugar plano. Então Deus não está conosco só quando estamos no monte, quando estamos no topo, porque Ele é também Deus de planícies. As planícies falam daquele momento. A gente tem uma rotina diária, o nosso dia a dia. Richard J. Foster
diz que a descoberta de Deus encontra-se no cotidiano e no rotineiro, e não no espetacular e no heróico. Se não podemos encontrar Deus nas rotinas da casa, fazendo compras, então vamos encontrá-lo aonde? Assim diz Richard Foster. Deus está interessado em ter conosco, independente do lugar. Não deixe a impaciência e a falta de contentamento arruinarem a importância de você estar numa planície, ou num vale, ou num deserto. A grama não é mais verde do outro lado. Diante de Deus, Ele está em todo lugar. O texto de Lucas diz que Jesus desceu. Isso é tudo, amados. Jesus desceu para resgatar, desceu para curar, desceu para nos reconciliar. Então, Deus é Deus dos montes, Deus é Deus das planícies, mas Deus também é Deus dos vales. E sobre os vales, o que temos a falar? Os vales podem representar lugares baixos, lugares difíceis, mas Deus também está conosco nos vales. Ele não nos abandona quando a gente chega no momento de dificuldade. Lembra do Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Winston Churchill disse que se você está atravessando o inferno, continue indo e recitando. Assim diz ele. Não pare de falar da palavra de Deus. Se você está vivendo um momento difícil na sua vida, como se fosse um inferno, como o salmista falou, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, que seria esse aspecto, um lugar temeroso, um lugar ruim, não importa, Deus está comigo, Ele está com você sempre. Às vezes, nos tempos difíceis, podemos ser tentados a achar que Deus não está mais conosco, Ele não se importa conosco. Não importa, amado, o que você está passando, Deus é aqui e agora. Ele não é apenas Deus dos montes, mas Ele é Deus dos montes, das planícies, dos vales. Ele é Deus em todos os momentos, em todas as épocas de nossas vidas. Amados, estejamos onde estiver, sejam planícies, sejam vales, sejam desertos, sejam nos lugares mais baixos da terra, não importa. Se estivermos também numa montanha, o lugar mais próximo do céu, não importa. Deus é Deus de todo lugar, aleluia. Ele interage com a sua criação, Ele se move, Ele governa, Ele está junto com o seu povo. Às vezes o momento está difícil, mas Ele nos levanta, assim como levantou aquele exército no vale de ossos secos. Então não importa o que eu e você estejamos passando, Deus é aqui e agora. Deus está no governo. Mateus 6,26 fala assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ele está no governo. Ele dá importância para um pássaro, para uma árvore, uma ave, muito mais para você, filho de Deus, aleluia. Juízes capítulo 15 fala que Sansão foi amarrado, foi levado cativo pelos filisteus para o deserto, para lá matá-lo. E ele despedaçou as cordas que o prendiam e matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento.
Não há lugar na vida tão remoto e árido que Deus não possa responder com livramento. Por isso ele diz em 1 Pedro 5,7: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, glórias a Deus. Que cada lugar, amados, me faça lembrar que eu sou de Deus e que Ele é meu Deus, meu Salvador. Aleluia. Ele diz em Hebreus 13:5: não te deixarei e nem te desampararei. Não importa o vale que você esteja vivendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Aleluia. O apóstolo Paulo, no momento final da sua carreira, ele chegou a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus é conosco. Deus não é apenas Deus de montanhas, como entenderam aqueles sírios com a derrota contra Israel. Deus é Deus de todo lugar. Deus é o meu Deus, é o seu Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha essa fé, essa confiança nesse Deus todo-poderoso. Oh, glória a Deus, aleluia. Deixo contigo então um forte abraço na paz de nosso bendito Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém.